São 9 horas e 5 minutos. Tempo parcialmente nublado na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 18 graus, a temperatura mínima prevista de 10 e a máxima 20 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. Queda dos casos da dengue devido ao aumento da vacinação na capital paulista. PSDB em queda, entenda os problemas enfrentados pelo partido. Salões de beleza nas periferias, conheça os profissionais escondidos dos grandes centros. Você já pensou em adotar animais idosos? Confira as dicas na matéria dessa edição. E a estreia do break nas Olimpíadas de Paris 2024 em julho. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. Eu sou Isabela Gonçalves. Eu sou Marco Lima e o MAC Notícias está começando. No mês de maio, o estado de São Paulo teve queda no número de casos da dengue após o início da vacinação. Segundo os dados mais recentes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, soma 1.285.000 casos e 842 óbitos. Em abril, a Prefeitura da capital anunciou que a doença se tornou uma epidemia na cidade, com todos os bairros apresentando ao menos 300 casos. Os bairros mais afetados foram Jaguará, Zona Sul, São Miguel, Zona Leste, e São Domingos, Zona Norte de São Paulo. Após o início da vacinação, com foco no público infantil, houve uma diminuição nos casos. Porém, especialistas alertam que ainda não é o momento de relaxar as medidas de proteção. Então, atenção à água parada. Caso esteja com sintomas de dengue avançada, como febre, dores de cabeça ou dores corporais, é recomendado que vá imediatamente ao pronto-socorro. No estado, a vacina segue sendo aplicada para crianças entre 10 e 14 anos, segundo o programa de imunização do Ministério da Saúde. Agora vamos falar com a repórter Mariana Bello para obter mais detalhes sobre o tema. Bom dia, Mariana! Bom dia, Marco. Bom dia, Isabela. Atualmente, a faixa etária permitida a receber a vacina contra a dengue é a de 10 a 14 anos, mas ainda tem muita gente com dúvida, não sabe como é que funciona a vacina, quais são os seus efeitos colaterais. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, eu trouxe aqui comigo a professora do curso de Biologia e de Farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Cecília Cosma. Cecília, bom dia. Como é que funciona a vacina da dengue? Bom dia, Mariana. Bom dia aos telespectadores. A vacina da dengue ela é uma vacina de vírus atenuado, ou seja, uma vacina de vírus vivo, mas que ele não tem a capacidade de causar doença. E ela protege contra os 4 sorotipos da dengue, né, que são os sorotipos que atualmente estão circulando no Brasil, por isso que nós estamos aí na pior epidemia da nossa história, com quase 5,5 milhões de casos somente em 2024. Então é muito importante essa vacinação, né? E a vacina, o que acontece? Como ela é de vírus atenuado, ela vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra os 4 sorotipos da dengue. Então, num possível contato com um dos sorotipos através da fêmea do Aedes aegypti, aí a gente vai estar protegido principalmente contra a dengue grave, que é aquela dengue que precisa de internação e que a pessoa tem um risco maior de ir a óbito. E quais são os efeitos colaterais da vacina? Bom, toda vacina ela tem algum efeito colateral, é possível de ter, mas são efeitos bastante brandos, né, que passam bastante rápido, como por exemplo a vermelhidão no local da aplicação, dor também no local, um pouco de mal-estar, febre, por conta de ser um vírus atenuado, mas são sintomas muito brandos que passam aí na questão de 1, 2 dias, então vale muito a pena tomar a vacina para estar protegido contra essa doença que é muito grave. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as vacinas estão todas disponíveis nas UBSs do município de São Paulo. Marco, Isabela, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Mariana. Você já pensou em adotar um pet idoso? Confira agora na reportagem de Ana Carolina sobre os animaizinhos mais velhos que são esquecidos nos abrigos. Em um mundo movido pela busca incessante pela juventude e vitalidade, há seres que desafiam a lógica do tempo com um amor inabalável e uma lealdade incomparável, os cães e gatos idosos. O preconceito por animais adultos somado ao abandono e maus tratos resultam em uma triste realidade. De acordo com dados da Organização de Proteção Animal, mais de 30% dos pets disponíveis para adoção têm mais de 7 anos de idade. Imagine dar
uma segunda chance de vida a um animal que espera ansiosamente por um lar há muito tempo. Com isso, a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico lançou o programa Cuida Bem Idoso, uma iniciativa que incentiva a adoção de cães e gatos idosos que residem atualmente no Centro Municipal de Adoção de São Paulo. Para fazer a adoção é muito simples. Basta entrar no site da Secretaria Municipal de São Paulo, ver os pets disponíveis e ir até o Centro Municipal de Adoção localizado na Zona Norte. Para entender um pouco mais como receber melhor e os cuidados necessários com cães e gatos idosos, conversamos com a médica veterinária Giovanna Tossini Scarpa, que deu algumas dicas de como adaptar a casa para receber esses pets. É muito importante fazer essa adaptação, porque muitas vezes se o ambiente não estiver apto para eles, eles podem ou piorar o que eles já têm, né, ou começar alguma alteração óssea, por exemplo. Então, questão de colocar tapetinho no chão, tatame para eles não escorregarem, acabar piorando alguma alteração óssea, né, articular, deixar potinho mais para cima, não tão no chão de água, de bebida, para eles não terem que abaixar muito a cabeça e acabar sobrecarregando o cervical. Então, mais essas questões mais de alteração óssea mesmo que a gente pede para eles não escorregarem. Adotar um pet é uma grande decisão que traz alegria e responsabilidade. Mas você já parou para pensar na importância do carinho e da paciência ao receber um novo membro na família? Conversamos com a enfermeira veterinária Valquíria Santos, especializada em comportamento mental dos pets, sobre a importância desse cuidado especial. Nesse processo, né, ficar muito atento, muito alerta, muito presente também. Tem uma coisa que eu gosto muito de passar que é, nossa, assim, conversa com esse animal, sabe? Tipo, conta pra ele, porque eles sabem, o que a gente transpassa para as pessoas e para os animais e para todos é uma sensação, né? Então, se você tá com medo, ele vai sentir medo. Se você tá com raiva, ele vai sentir raiva. Então, você pode contar pra ele, até com palavras ou com sensação mesmo, de que, tipo, é um lugar seguro e que eles podem construir isso juntos, sabe? E agora vamos com a repórter Clara Jamelaro para conversar mais sobre, pessoas com adoção dos pets. Bom dia, Isabela. Bom dia, Marco. Realmente é muito importante se conscientizar antes de adotar um animalzinho idoso. E para falar um pouco melhor sobre isso, eu estou aqui com a Beatriz Furtado e a Lili, que tem 15 anos. Beatriz, obrigada por ter vindo. E o que você aprendeu tendo um cachorrinho idoso na sua casa? Os cuidados com um cachorrinho idoso são diários, dependendo se tiver algum problema de saúde específico, não tem como escapar, tem que cuidar todo dia, mas eles estão sempre dispostos a dar carinho, amor, são super tranquilos, não destroem as coisas na sua casa e estão sempre fazendo companhia. E você acha que antes de adotar um animal idoso, as pessoas têm que se conscientizar dessa atenção a mais que eles demandam? Com certeza. Tem que se planejar financeiramente, com rotina, tempo, porque são coisas necessárias, mas que compensam pelo carinho. Então, como a gente viu, é muito importante a gente ter atenção antes de adotar esses animaizinhos. De volta para o estúdio. Obrigada, Clara. O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, perdeu a relevância política devido à polarização entre esquerda e direita após as eleições de 2022. O comentarista Estevão Júnior nos conta mais sobre essa queda do PSDB. A polarização da política brasileira aumenta cada vez mais, mesmo depois do fim das eleições presidenciais de 2022. A pauta volta nos debates populares, com a nova disputa pelos cargos de vereador e prefeito nas cidades do Brasil em 2024. Com toda a controvérsia esquerda versus direita, o grupo dos moderados acabou deixado de lado. O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, há muito considerado como símbolo da direita moderada, tem presenciado uma decadência cada vez mais aparente. Fundada pelo sociólogo e então presidente eleito Fernando Henrique Cardoso em 1995, o PSDB alcançava o degrau mais alto da República, com menos de uma década de existência. Pois, no ano anterior, o PSDB elegeu 63 deputados federais e contava com 18 senadores. Atualmente, a federação partidária formada entre o PSDB e Cidadania elegeu somente 18 deputados, dos quais 13 fazem parte dos chamados tucanos, e apenas 2 senadores, no qual um deles, Exalc Lucas, comunicou sua migração para o PL. Segundo o portal de notícias, esse foi o pior resultado da história do partido.
É notório o derrame que os tucanos tiveram em meio a uma era de decisões fixas, e não moderações. É mistério a poucos que a sigla tem caído em maior desgosto popular devido à sua moderação extrema. Em 2018, a insatisfação dos cidadãos brasileiros com o Partido dos Trabalhadores, PT, e a esquerda, de um modo geral, impulsionou o partido, que se aliou brevemente ao ex-presidente, até então candidato, Jair Bolsonaro, e aproveitou a onda direitista para ganhar mais espaço no debate político. No entanto, com o passar dos anos, especialmente depois da pandemia da Covid-19, muitos dos eleitores da sigla se sentiram traídos, pois o PSDB não se mostrava tão conservador quanto o Bolsonaro, o que decidiu a demografia entre a direita bolsonarista e a direita moderada. Durante a última eleição presidencial, o PSDB apenas conseguiu destaque por conta da parceria de Alckmin com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, mesmo com a nova faixa de moderação, o PSDB continua com relevância minguante em meio ao país tão polarizado. A suposta moderação dos tucanos em meio a essa guerra política demonstrou ser uma fatalidade ao partido, que agora busca se reestruturar ao passo em que não enxerga uma luz ao fim do túnel. Veja a seguir no próximo bloco. O mercado de jogos cresce disparadamente. Conheça mais sobre o grande boom desse mercado no Brasil. E mais, você vai acompanhar a vida de um salão de beleza localizado na comunidade Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo. O Mac Notícias volta já. Em outubro de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os esportes eletrônicos como uma das modalidades da Lei Geral do Esporte, que regulamenta a prática desportiva do país. A categoria do e-sport vem crescendo ao longo dos anos. A estimativa de audiência para os campeonatos de 2024 é de 570 milhões. Agora, qualquer atleta profissional do e-sport pode ser contratado como CLT, obtendo todos os benefícios e concretizando uma carreira aos jovens, que ao se dedicarem aos videogames. Porém, ainda é muito comum ouvirmos algumas falas inadequadas de pessoas relacionando videogames apenas a um hobby. O repórter Gabriel Otero está ao vivo com mais informações sobre esse tema. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Isabela. Bom dia, Marco. Depois dos esportes eletrônicos serem aprovados na Câmara, agora os profissionais de esportes podem ser contratados como CLTs. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o estudante de Publicidade e Propaganda, Diogo Robassini. Diogo, você acredita que os esportes podem dar um bom retorno financeiro? Eu acredito que pode dar um bom retorno, principalmente os jogadores profissionais, porque eles treinam bastante para participar de campeonatos e etc. Mas também os que não são profissionais podem fazer transmissões ao vivo em plataformas de streaming. E você acredita que os esportes são considerados como esportes de verdade? Eu acho que pode ser considerado um esporte porque necessita de uma habilidade motora, assim, e é notável um esforço dos jogadores. Muito obrigado. De volta com vocês do estúdio. Obrigado, Gabriel. E agora, sobre o streaming, está conosco o comentarista Guilherme Ramos, que traz informações sobre as novas formas de transmissões dos jogos online. Nos últimos anos, o Brasil viu um aumento no interesse por jogos, impulsionado por avanços tecnológicos, acesso à internet e mudança nos hábitos de consumo de entretenimento. Uma tendência crescente é o streaming de jogos, que está transformando a forma como as pessoas jogam e consomem conteúdo relacionado a games. Dados da Superdata mostram que o Brasil teve um aumento significativo no número de jogadores e na receita do mercado de jogos. Em 2023, houve um crescimento de 15% na receita,
totalizando 2,5 bilhões de dólares. Recentemente, brasileiros foram reconhecidos em premiações internacionais de esportes eletrônicos, como eSports Awards. Nomes como Gaules e Paulinho Louco foram indicados, mostrando o reconhecimento do talento e influência da nossa comunidade de gaming globalmente. Gaules, um dos maiores times brasileiros de Counter-Strike, é um exemplo notável. Sua popularidade e impacto internacional evidenciam seu papel como embaixador da cultura de gaming brasileira. Essas indicações destacam a diversidade, profissionalismo e potencial criativo da comunidade de gaming do Brasil. Além de estimular o crescimento da indústria de esportes, a presença de brasileiros em premiações internacionais inspira novas gerações de jogadores e criadores de conteúdo a alcançarem grandes feitos. Os salões de beleza são muito importantes para a autoestima e não seria diferente na periferia, onde esses espaços se tornam centros de cuidado pessoal. Em sua reportagem, Bruna Ribeiro nos leva para conhecer o estúdio Má Cardoso, salão que desafia os preconceitos da sociedade e garante um serviço de qualidade. Marcele Cardoso é uma dessas microempreendedoras que há muitos anos sabe melhor que ninguém como o trabalho dela pode mudar e cativar as pessoas. E a comentarista Rebeca Farias nos traz mais informações sobre a moda ecológica. A moda ecológica é uma abordagem consistente da indústria da moda, que prioriza materiais sustentáveis e práticas éticas. Ao optar por roupas produzidas de forma responsável, estamos contribuindo para a redução do impacto ambiental e promovendo condições de trabalho justas para os envolvidos na produção. Escolher moda ecológica é mais do que seguir uma tendência, é fazer uma escolha que reflete nossos valores e cuidados com o planeta, enquanto nos mantemos estilosos e únicos. Além de reduzir o desperdício e a poluição da moda ecológica, também promove uma abordagem mais ética e justa a toda a cadeia de suprimentos. Isso significa garantir condições de trabalho justos para os trabalhadores. O movimento da moda sustentável também está promovendo a transparência, incentivando as marcas a adotar ainda mais a sustentabilidade. Ela se destaca por utilizar uma variedade de práticas sustentáveis, como o emprego de materiais orgânicos como algodão, orgânico e linho, em vez de fibras sintéticas que prejudicam o meio ambiente. Além disso, a reutilização de materiais reciclados, como o plástico transformando em tecidos, está se transformando comum, assim como o upcycle, que transforma roupas antigas em novas peças de moda. Essas abordagens promovem a redução do desperdício e criatividade na moda sustentável. Ao adotar a moda ecológica, os consumidores não apenas se tornam parte de um movimento global em direção a um futuro mais sustentável, mas também têm a oportunidade de expressar seu estilo de forma única e consciente. Escolher roupas e acessórios que representam o meio ambiente e as pessoas por trás delas é uma forma poderosa de fazer uma declaração de moda que transcende as tendências passageiras e contribui para um mundo melhor para gerações futuras.
Vamos para um rápido intervalo. O MAC Notícias volta já. O MAC Notícias está de volta. Febre no século passado, os discos de vinil acabaram perdendo sua fama com a chegada dos CDs e serviços de streaming, mas aos poucos vem retomando seu espaço. Conquistando seu nicho entre os colecionadores, a moda de lançar vinil de seus novos álbuns se tornou uma prática entre os artistas mais famosos. Nomes como Taylor Swift, Harry Styles e Arctic Monkeys são alguns músicos que aderiram à nova prática dos discos. A Galeria Nova Barão, próximas às estações do metrô da República, em Agabaú, conserva uma enorme e rica diversidade musical no formato de vinil. Com um andar somente de lojas de discos, a galeria agrada a todos os gostos e é um espaço exclusivo para quem tem interesse de comprar, vender ou trocar exemplares. E agora surge a dúvida: quem são as pessoas que compram vinil? Vamos ouvir o repórter David Pinheiro, que vai nos contar mais sobre isso. Bom dia, David. Bom dia, Isabela. Bom dia, Marco. Mesmo na era dos streamings, apaixonados pela música ainda recorrem ao bom e nostálgico vinil. E para falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com o estudante de letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Matias. Bom dia, Matias. O que você tem a dizer sobre a sua experiência? Nos conte um pouco sobre a sua experiência com o vinil. Desde criança minha mãe já escutava vinil da época, né? Ela guardava da época que ela viveu. E eu ouço desde sempre, assim, minha mãe me passou essa cultura do vinil. O que você tem a dizer sobre essa nova onda do vinil? É uma onda que tem muito da nostalgia, né, de quem viveu, que puxa muito de reviver aquela época. E tem muito da estética também, porque é diferente você ouvir, né, de uma vitrola e do vinil do que do celular e do teu fone. Obrigado, Matias. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, David. Um dos temas mais discutidos nos últimos tempos é a importância da prática esportiva, que vem trazendo mais visibilidade para as Olimpíadas. Os jovens são os mais incentivados pelas diferentes modalidades dos jogos, que agora conta com breaking como esporte olímpico. A repórter Isadora Martins conversou com alguns personagens diretamente ligados ao tema. O breaking é um dos elementos fundamentais da cultura hip-hop que surgiu nas ruas de Nova York nos anos 70. Desde então, essa dança se espalhou pelo mundo, tornando-se um símbolo de resistência e identidade para muitos jovens. Essa dança urbana não é apenas uma roda de pessoas numa tarde à toa. O breaking nas Olimpíadas é um testemunho do poder transformador da dança. O que começou com uma expressão de jovens nas ruas, agora inspira o mundo inteiro, mostrando que a arte pode ser tão competitiva quanto qualquer outro esporte. Conheça a Tatiane das Graças de Mello, de 33 anos, dançarina de breaking, que nos contou um pouco sobre a sua paixão pelo esporte. Conversamos também com Vinícius Mazon, de 36 anos, preparador físico da Seleção Brasileira de Breaking. Uma ruptura, vamos pensar assim, onde existem pessoas que são adeptas a esse novo conceito, esse novo formato de competição, esse novo braço que essa cultura ela traz,
e tem aquelas pessoas que vão tratar aquilo como um aspecto talvez um pouco mais agressivo, uma distorção do que é o breaking enquanto cultura. Eu tenho a visão dos dois lados, né? A visão do preparador físico, que gostaria de ver os seus atletas competindo no âmbito olímpico, e tenho a visão do dançarino de breaking, do b-boy, da b-girl, que olha aquilo e pensa assim, cara, eu gostaria que isso acontecesse, mas eu gostaria que não fosse mudado o formato e as características que o breaking é. O breaking, assim como qualquer outra modalidade esportiva, exige muito dos atletas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A psicóloga de esportes, Júlia Farias Amato, de 35 anos, explica como a saúde mental é fundamental para o desempenho dos nossos atletas e dançarinos. Ir para os Jogos Olímpicos, talvez essa pressão dessa visibilidade possa atrapalhar nessa espontaneidade, nessa coisa mais artística. Então, continua sendo o break. E você vai levar essa essência para os Jogos Olímpicos. Da rua para o maior palco esportivo do mundo, o breaking mostra que sonhos podem se tornar realidade. Além de ser um incentivo para que mais jovens sigam os seus sonhos e descubram o poder do esporte como forma de expressão e superação, que seja nesses passos de dança que os atletas e jovens possam levar o breaking em um patamar mais longe do que se imagina. Agora eu passo a bola para o comentarista Diogo Loturco, que vai falar um pouco mais acerca desse assunto. As Olimpíadas de Paris de 2024 prometem ser um marco não apenas no mundo esportivo, mas também na celebração da diversidade cultural. Com a inclusão do breaking como esporte olímpico, a competição ganha uma nova dimensão, abraçando não apenas a excelência atlética, mas também a expressão artística e cultural. As Olimpíadas de Paris representam um palco global para os talentos em ascensão desta forma de dança. A cidade de São Paulo sediou a Red Bull BC One, elevando o perfil do breaking e proporcionando uma vitrine para os dançarinos locais. O evento do breaking em São Paulo oferece uma oportunidade para os talentos ganharem visibilidade, e as Olimpíadas de Paris representam uma chance única para os atletas de breaking do mundo inteiro mostrarem seus talentos em um palco global. Essa inclusão não só reconhece a importância cultural do breaking, mas também oferece uma plataforma para que novos talentos sejam descobertos e celebrados. As Olimpíadas de Paris de 2024 não se tratam apenas de uma competição esportiva, mas também de um reconhecimento da diversidade cultural e da expressão artística. Além do breaking, o futebol continua sendo uma das modalidades mais aguardadas das Olimpíadas de Paris. Para muitos jogadores jovens, participar das Olimpíadas é um sonho realizado e uma chance de brilhar em um palco internacional. Com equipes competitivas de todo o mundo, o torneio de futebol promete emocionar os fãs e oferecer momentos de grande qualidade técnica e jogadas memoráveis, além de ser extremamente importante para a contagem de medalhas. Mas, infelizmente, o Brasil não entregou o prometido e perdeu da Argentina de 1-0, sendo eliminado desta modalidade nas Olimpíadas. Esporte que o Brasil sempre dominou, um desperdício para os novos talentos e um fracasso para o país do futebol, que dependeria dessa medalha de ouro para brigar pelo título. E o Mac Notícias termina por aqui. Seguimos aprendendo e trabalhando para fazer um jornalismo de qualidade, em meio a tantos desafios que nos aguardam em 2024. Queremos agradecer a todos que fizeram esse programa acontecer, em especial aos nossos colegas, à produção e ao nosso professor. Até a próxima, até o próximo programa e fiquem com Deus. Tchau, tchau.